grosso da conversa é uma definição de educação, né? O que é educar? E brinco sempre quando estou dizendo que é muito fácil a definição. Educar é construir a humanidade, só isso, né? Ninguém nasce humano, torna-se humano por um processo educativo. Nascemos biologicamente Homo sapiens, mas nos tornamos seres humanos por um processo de socialização, que é a educação, né? É o que a sociedade na qual o Felipe nasce quer, né? E desde aquele primeiro momento eu vou educá-lo para ser o ser humano que a gente quer que ele seja, né? Nós temos uma concepção de ser humano e vamos educá-lo mesmo, construí-lo, né? Formá-lo. E não tenho nenhum medo de falar em formação. Quando as pessoas me dizem, não, mas formação tem a ver com formatação, com colocar na forma. Não, estou falando em algo mais amplo mesmo, de tornar humano o humano e torná-lo da melhor maneira possível, né? Porque é aí que vai se construindo essa humanidade. A escola das outras é que ela tem uma tarefa específica, não é? De formal, sistemática, intencionalmente fazer essa formação, né? Portanto, são maneiras diferentes, são perspectivas diferentes de educação, a que você tem na escola, na família, na igreja, no partido, etc., né? E a escola se destaca exatamente por causa dessa intencionalidade, dessa forma sistemática. É por isso que a gente fala em políticas de educação, né? Você não tem políticas de educação familiar, você tem políticas de educação da escola. E o que são, né? Essas políticas são formas de propor como é que a educação deve ser, né? A gente diz, cada vez que a gente pega a educação, a gente costuma falar nela no que ela é, mas na verdade a gente está falando no que ela deve ser. A gente diz, a educação é a formação integral da personalidade do sujeito. Será? Ela deve ser, a gente acha que ela deve ser, né? Ela é a construção da humanidade, aí sim, ela é, não é que ela deve ser, ela é essa. Agora, que tipo de construção de humanidade é que deve ser essa educação? Não é mesmo? E aí acho que a gente terá que articular com o conceito de cultura, com a ideia da organização social, da forma como os homens interferem no mundo, criam o mundo, se criam ao criar o mundo, a partir de determinados valores. A cultura é isso, ethos, né? Ethos é costume, é jeito de viver. Cada sociedade organiza o seu jeito de viver. Organiza, se acostuma com ele e diz que esse é o jeito bom de viver, né? Para chegar lá naquela ideia que você coloca seu corpo, da autoridade, etc., né? Como é que deve ser o comportamento das pessoas? É isso, a moral é essa orientação que a gente tem, né? Desde pequeno, né? Não, como o garotinho ganha uma bala, já vai abrindo a bala, a mãe diz como é que fala, obrigado, né? Por favor, com licença, etc, 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 todas essas coisas. E cidadão, a gente pergunta, o que fazer para formar o cidadão? Como formar o cidadão? Por que formar o cidadão? Esquece de fazer a pergunta primeirona, que é para que formar o cidadão? Né? Para quê? Para que ele tenha uma vida feliz. Só isso, só isso.
né? Só isso, para ser feliz, né? E a felicidade que eu estou falando não é algo romântico dos contos de fada, dos filmes de Hollywood. Estou falando a felicidade como essa vida de exercício de direitos, de possibilidade de dizer a sua palavra, de trabalhar, de conviver com o outro, ser reconhecido por ele. Isso é que é, né? Ser respeitado, isso mesmo, né? E é para isso que a gente educa. Vamos ter que começar falando em alteridade, o levar em conta o outro. E não levar em conta o outro porque para ser bonzinho, né? Respeitar e tal, mas porque o outro é constituinte da minha humanidade. Se eu não sou reconhecida, eu não existo. Tem uma coisa muito bonita, um verso muito bonito. Ele diz assim: os outros, o melhor de mim sou eles. É muito bom, né? Até o erro gramatical aí funciona de um jeito muito bonito. O melhor de mim sou eles. Porque sem eles não existo mesmo. Meus exemplos são do cotidiano, né? E aí mesmo. dá uma responsabilidade para a gente também de fazer o outro. Claro. E se reflete em mim, não é uma certa responsabilidade, Claro. um compromisso, não sei se é responsabilidade, Pois mas é. esse compromisso com o outro, porque o outro só Exato. é fantástico. É isso. Eu digo sempre, Socorro, mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que eu tenho de mim é invertida. Quem fala de mim, para eu me conhecer, é o outro. Não tem jeito. É isso. Não tem jeito, né? Eu preciso do outro. E o outro, muitas vezes, eu desconsidero ele ou ele me desconsidera, né? Eu tenho levado um exemplo. Ajo porque eu julgo que é correto agir daquela maneira, e não porque tem gente me olhando, ou porque vão me multar, etc. Eu sou cada vez mais autônoma em relação a isso. Então, aí, Eu não preciso, quase que eu não preciso da regra. Sabe por quê? Ela está dentro de mim. Ela não é mais uma coisa que me força a agir, né? De uma forma. Fala um pouco. Não, Acho que a primeira coisa é estabelecer bem os papéis, as tarefas de cada uma das instituições, né? Para trabalhar junto, só há a possibilidade de trabalhar na diferença. Escola é escola, família é família, né? Ambas instituições educativas, mas com tarefas diferenciadas mesmo. Tem que ter esse reconhecimento, né? O Laurelli tinha um exemplo ótimo, assim, que a professora mandou para a mãe um bilhete, que era assim: cara mãe, hoje na escola, seu filho brigou com o colega, se recusou a fazer a tarefa e ainda jogou fora a merenda. Tá. Peço tomar providências. Aí a mãe no dia seguinte mandou uma coisa assim: senhora professora, seu aluno hoje jogou o Nescau em cima do gato, não quis escovar o dente, peço tomar providências. Peço tomar providência, porque foi indisciplinado, né, minha irmã? É um pouco o que aconteceu, né, numa situação assim, que a escola ligou para a família e pegar o filho: olha, vem pegar seu filho porque ele fez isso. E aí a minha responde: mas que escola é essa? Ele está no período de aula, como é que eu vou pegar o meu filho? É a escola que tem o que dar aluno, conta né? disso. É isso. Agora, efetivamente, se há muita contradição na atitude da família e da escola, é difícil, né, para a escola trabalhar com isso. O garoto que tem um certo tipo de comportamento ali em casa e de repente tem na escola, pode complicar, né? O desrespeitoso, etc, etc. Mas
uma coisa que eu acho que estou falando para quem entende mais disso, é que ele vai vendo o espaço em que ele está. Ele vai sabendo como é que as coisas são ali. Não é porque está escrito ali assim, deve entregar, deve cuidar da mochila, deve não sei não, né? É esse negócio, é o banheiro limpo, né? Pedir, solicitar permissão para fazer tal coisa, né? Porque é isso, a autonomia não leva absolutamente a nenhuma libertinagem, né? Isso é outra coisa. Sem lei não tem graça nenhuma, seja amor ou trânsito, diz a Adélia Prado, né? E é importante isso. Eu acho, vejam, o binômio disciplina e indisciplina é sempre o que é classificado como indisciplina, primeiro. Né? O que é indisciplina? Mau comportamento. O que é mau comportamento? Né? É chamar o professor de você? É mexer na mochila do colega? Tem que ver, né? Como é que são. E quanto mais eles puderem colaborar na construção dessas regras, melhor será, sempre melhor. Nós vamos dizer o que a gente... É um combinado, né? E olha que eles são duros na hora de retirar essas normas de convivência. Né? Menino, se eles vão fazer um jogo, vão inventar um jogo, eles vão inventar com dureza as regras do jogo. Como se só o outro... ali ele não se reconhece dentro do... E aí eles vão inventar. Agora, é importante você ver. É preciso, se ele fizer a regra, ele vai fazer valer. E aí tem que, não é? Vamos estabelecer. E eles têm uma noção de justiça muito grandona. Vocês não acham? Dos pequenininhos aos maiores. Ele chega e diz, você combinou conosco, Olga, que ia fazer tal coisa. Não é justo você não fazer, né? Claro. Está sabendo. E se vai aparecendo a vontade dele, e é para todos, tem que valer para todos, porque tem regra que você faz para uns faz as regras, os outros cumprem. Não, tem que valer para todo mundo, não pode mudar no meio do caminho do jogo, não é isso? Pense isso, do que é uma equipe mesmo. Do outro lado também, né? Porque mundo que acho que já sabe, que eu já contei uma situação que eu vivi aqui na escola com uma garota, e que ela ficou retida na escola porque faltou muito e tal. Tinha os amigos na outra turma que foi pra frente. E essa turma que foi pra frente, eles iam fazer um passeio aqui no Sesc Interlagos e tal. No dia, ela veio com a malinha, tudo prontinha pra ir. E eu encontrei ela não era da turma. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu vou, dona Olga. Eu falei, quem te convidou? Não, aqui, ó, eu já falei com a minha mãe que eu com autorização. Eu falei, você não recebeu autorização para levar para sua mãe. Mas são meus amigos, dona Olga. Eu falei, mas a turma é outra. Você não vai, porque você não faz parte, você nem foi convidada, não vai. Gente... E ela insistindo, eu falei, não. Mas eu avisei minha mãe, eu falei, não tem importância, eu fiquei aqui na escola, eu vou ficar aqui o dia inteiro, você fica comigo, conversando aqui comigo. E ela não foi, né? Pois ficou brava, mas depois passou aquela coisa, a turma ficou conversando comigo, ficou aqui na escola, continuou na hora de ir embora, foi numa boa, tal, continuamos amigos e tal. Então, porque eu acho que tem que ser dos dois lados. Exato, né? exato. Você se firme. Não, você não vai fazer isso, porque isso aqui não foi combinado. Exatamente. Né? É isso, o estabelecer. Sem regras não funciona nenhum espaço de seres humanos. Penso que há necessidade mesmo de um diálogo entre a escola e a família. Exato.
essa firmeza de que você fala, Olga, chama rigor, que é fundamental. Rigidez a gente tem que deixar fora mesmo, de qualquer espaço de relacionamento. Mas o rigor é fundamental. E ao lado dele, né, irmão dele, tem uma coisa chamada afeto, sensibilidade. Não é. Paulo Freire terá pensado bem quando fez a expressão, a palavra amorosidade. Ela às vezes é cercada mesmo de um tom romântico, mas é isso, é afeto. Nós somos afetados na relação uns com os outros. Pode falar de criança com má índole? Absolutamente não. Eu acho que todos nós nascemos com determinadas capacidades. Aí estou falando dos sapiens, né? Das possibilidades. Mas elas só se revelam na concretização, no concreto das relações efetivamente. E nesse concreto das relações entra o contexto social em que o sujeito está, não é? Quem disse que eu serei boa pianista se eu não tiver chance de tocar piano? Eu posso ser uma boa ou má pianista, etc. Quem sabe eu, é claro, excluindo os Mozart, etc., das capacidades excepcionais que alguns dos indivíduos tiveram, é impossível. O sujeito é feito no contexto dele mesmo. Ele tem determinadas possibilidades. Estou falando isso até respeitando uns limites do conhecimento de psicologia, claro, de desenvolvimento que eu tenho. Mas pensando assim, você não é mal ou bom e pronto. Você chega a um mundo de uma determinada maneira e é acolhido nesse mundo de uma determinada maneira. Tarefa de todos educar, não é mesmo? Então, cada um na especificidade do seu trabalho está educando. E eu acho que essa relação primeirona, nuclear, professor-aluno, ela tem que estar sob o olhar de todos esses sujeitos. E tem que estar sob o olhar deles e na relação com eles, que eu acho assim. O que tem, como educa a merendeira? Como educa a coordenadora pedagógica? Né? O que eu tenho a ver? Eu acho que há uma responsabilidade específica da equipe de coordenação, de gestão. Direção, diretor, coordenador pedagógico, assistente de direção, esses sujeitos. Porque cabe a eles mesmo, né, a articulação ali das tarefas da escola. Eu acho que o que se faz, eu acho que a escola funciona mesmo assim como um time mesmo, né? Uma equipe que cada um joga num lugar, né? É atacante, é da defesa, é do meio de campo e tal, e que se não desempenhar bem cada um o seu papel, né? E a gente acha estranho que, como chama o goleiro do São Paulo? Fica batendo, fica batendo, né? A gente batendo pênalti, você fala, goleiro não bate pênalti, meu, né? É isso, a gente acha engraçado, porque é isso aí, né? E a equipe gestora, às vezes, ela funciona no papel de regente, né? É isso. E olha, se você pensa na orquestra, se a analogia não é com o time, é com a orquestra, e cada um toca um instrumento e tem que levar em consideração o outro, né? Ouvir, um não pode tocar mais altíssimo que o outro e tal, e pensar que o maestro ali
ele vai ter que fazer funcionar isso daí. Ele não precisa de saber todas as músicas, ele não precisa... É bom se a orquestra compõe uma música para tocar, todo mundo participa, etc, etc. Mas ainda que toque outra música, é daquele jeito. Falando Wilson, A dor deve ser mesmo no sentido dessa constituição do grupo como um grupo. Não é mal que exista um coordenador. Um time sem técnico às vezes não funciona bem, né? Tem uma função. Agora, ele terá que se considerar a sua autoridade articulada com a alteridade, que são os outros com os quais ele trabalha, né? A escolha de temas, o levantamento de problemas, tudo isso é algo que é da equipe, mas que deve ser estimulado pelo coordenador. Ele tem essa responsabilidade, né, de articulação. O coordenador, ele é coordenador de um grupo, né? E ele terá que pensar nisso daí. E muitas vezes o coordenador segura na coisa da autoridade mesmo, claro, né? De que ele que ordena só, não coordena, né? Ordena. E aí fica meio difícil mesmo, porque a igualdade na diferença que eu acho é o maior desafio mesmo, falando da justiça. A igualdade na diferença, porque somos diferentes, cada professor é diferente. E às vezes há uma ideia de que o coordenador deveria ser um super-homem, um super conhecedor de tudo. Ele é o coordenador pedagógico. Ainda que vão se discutir questões relacionadas à história e à geografia, digamos, ele não tem a tarefa de estar sabendo história e geografia especificamente, não. E às vezes isso é cobrado dele também, né? E ele tem... O ano que vem ele vai fazer 20 anos. Uhum. Né? E ele nasceu aqui entre nós, as escolas. As administrações nunca assumiram diretamente, não proibiram, mas conviveram. Pois é, isso é uma coisa interessante, pensar como é que é a relação, né, com a administração. Agora está ótimo, assim, porque o Alexandre, o Gadrem, né? Agora ele está apoiando a gente. Como é que, qual a sua impressão, avaliação, né, desse projeto de formação? Assim, o que você, né, você conhece um material também que eu passei para você? Isso, veja só. Primeiro, eu acho que o começo da conversa é aquela história da aprendizagem e da formação, né? O professor não está pronto, o educador não está pronto, ele tem que ir se formando. É como o ser humano não está pronto nunca, vai se construindo mesmo. E então, você tem várias alternativas para uma formação, né? É o que a gente encontra. Você tem cursos, você tem alguns projetos, etc. O que eu vejo é que há necessidade de você ter com muita clareza quais são os princípios que são norteadores de um programa de formação, né? Perguntar o para quê e por que caminhos, aí sim, por que caminhos você vai andar, que tipo de atividade você vai fazer e tal. Eu vejo no PROV essa consistência de princípios. Quando você fala em valorização do educador, melhoria da qualidade do ensino, da qualidade da educação, puxo um pouco para minha sardinha a ideia da qualidade que a gente precisa de explicitar. Que qualidade, né? Porque a gente fala, eu quero uma educação de qualidade, né? Qualidade é um atributo de todas as coisas. Azul é uma qualidade dessa carteira aqui. Sólida é uma qualidade, né?
Agora, boa qualidade, como é que será? Né? E então, sim, essa boa qualidade é aquela que vai na direção de uma formação que possibilite a vida boa, o aprendizado, a assimilação de conhecimentos, de valores, de crenças que permitam atuar na sociedade e tal. E é isso que eu fico vendo na proposta que vocês vão desenvolvendo, na variedade de alternativas para essa formação, que não fica fechada dentro de uma programação única, mas que leva em consideração o contexto, né? As demandas que a gente vai achando nessa mudança. É uma das melhores coisas que tem mesmo. Que você não tem a necessidade de ir para fora da escola para que haja ela. Quer dizer, uma boa formação sempre remete para fora da escola, né? A melhor aula é uma aula que joga o aluno para fora da sala de aula. E a melhor formação na escola é aquela que joga para o mundo mesmo, para o contexto em que o sujeito está vivendo. E outra coisa que eu acho é que, do ponto de vista de consistência, é a clareza política da intervenção. Quando você fala em qualidade social, quando você adjetiva, você está mostrando uma perspectiva política mesmo, ideológica, no melhor sentido, né? Por isso, dizer a que vem, em nome de que está fazendo essa formação, né? Vivendo essa maldição da escola sem partido, eu acho que é preciso afirmar projetos, programas como esse, sabe? Que não tem um caráter partidário, né? Mas é politicamente claro, sabe? Né? Porque é o que a gente comentava, a fala do Paulo era nesse sentido, o educador precisa de afirmar valores, ele não pode impor, mas ele precisa constantemente de afirmar, principalmente nesse contexto em que a gente está vivendo. Então eu só posso desejar longa vida. O que significa isso na escola pública, né? Nesse contexto de privatização que a gente vive, o que isso representa, né? Uma escola para todos, uma escola que tem que acolher e representar bem o seu papel, né? Porque o que você vê são alguns mitos. Cortella fala neles, por exemplo, o mito da escola particular boa e da escola pública má, das dificuldades enfrentadas na escola pública que impedem com que ela tenha essa qualidade. E é mito mesmo porque efetivamente você tem situações muito, muito, muito dramáticas.